Boa noite, pessoal. Agora oficialmente vou projetar aqui a minha tela, tá? Vocês só me dão um joinha aí, uma indicação de que estão conseguindo ver. Conseguimos. Sim. Ótimo. Muito bem. Então hoje, boa noite todo mundo aí, os que conseguiram entrar depois, que eu não consegui falar. O vídeo do cara agora melhorou. Ô, Eduardo, que bom. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai então para o nosso terceiro Obrigado, tema. boa noite. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai para o nosso terceiro tema. Falamos de salvação. Depois nós tivemos 3 aulas aí bem interessantes e desafiadoras sobre eleição. E hoje a gente vai falar de um tema que também é um tema super, como eu diria, profundo, né? Que é o tema da encarnação, né? Então, seguindo a nossa ementa, o nosso conteúdo, a gente está aqui neste momento. Deixa eu pegar a minha canetinha, que fica mais fácil, né? Então, nós estamos aqui nesse exato momento e nós vamos falar de encarnação, tá? Estou aí com essa difícil tarefa, né? Porque a igreja vem se debruçando nisso aí há muitos anos e em uma aula talvez a gente não vai conseguir, talvez, né? Nós não vamos conseguir tratar de todo o tema de forma exaustiva, mas vamos tentar pelo menos dar uma boa passada aí, né? Eu queria começar com esse seguinte dito aqui da sabedoria popular. E aí, gente? Quem concorda? Errar é humano. Só quem erra é o homem mesmo, né? Deus não pode errar. Hum. Então, errar é humano. Muito bom. Sabedoria popular, né? Dizem que errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Como o pessoal fala nas empresas aí. Dizem ainda que errar é humano, colocar a culpa nos outros é mais humano ainda, né, Décio? Essa daí é ótima. Falar no trabalho, né? Errar é humano, mas colocar a culpa nos outros é mais humano ainda, né? A nossa reflexão, principalmente, ela vai estar nesse texto aqui hoje. Eu vou ler, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Parcela lindíssima das Escrituras, que a gente conhece, imagino, né, que a gente já deva ter visto antes, já deve ter refletido em cima e tudo. E ela traz, na verdade, alguns pontos aqui que eu gostaria de fazer uma reflexão, tá? Esse terminho aí que eu destaquei. Gente, esvaziou-se a si mesmo. Mas se esvaziou do quê? Do que Jesus se esvaziou? Vocês vão ter exatamente 7 minutos para... Vou até parar aqui. Vocês vão ter exatamente 7 minutos para a gente estar em 13. Então, eu vou fazer 3 grupos aleatórios, eu não vou pôr ninguém na sala de ninguém. 3 grupos aleatórios que vão discutir em 7 minutos exatos. E depois a gente volta em 5 minutos. Eu quero ouvir os 3 grupos, tá bom? A pergunta é: do que Jesus se esvaziou? A pergunta pode parecer simples, mas eu quero que vocês pensem, tá? E que argumentem. Se esvaziou disso por isso, isso, isso. Se esvaziou disso por isso, isso, isso. Tá? Se esvaziou a primeira
coisa. Então, não vou dar spoiler, né? Não vou falar nada, mas pensem, se esvaziou do quê? O que que foi esse ato de esvaziar? São 7 minutos, eu vou dar um pause agora na gravação. Bom, gente, todo mundo de volta aí, depois da discussão sobre o esvaziamento, né? Conforme o texto de Filipenses, eu vou retomar aqui a tela, só para a gente ter ela bonitinha aí. Bom, Carlos, Núbia, Vanessa e Vitor. 1 minuto, vai, 1 minuto e meio, vai. Ó, tiveram opiniões diversas aí. Oh, que legal, aí é bom. Um fala que uma opinião é simplesmente que ele se esvaziou dos atributos divinos, Dos atributos mas ainda divinos. assim continuou sendo Deus. Uhum, tá, Então ele se esvaziou da própria divindade. Foi uma opinião. tá. Outra opinião é que ele se esvaziou do uso dos atributos dele. Ele se esvaziou dos Ou usos dos como atributos. Ele tinha, mas ele não quis pessoal. usar. Ou ele... Só uma parte aí, onde vocês viram Vanessa, sou eu, tá? Ah, tá. Eu consegui entrar agora pelo computador, que estava muito ruim, pelo celular, Tranquilo, e o Zoom tranquilo. estava salvo com o nome da minha filha. Então, Não, tranquilo. Eu vou anotar aqui, Vitor, só para a gente não perder essa preciosidade que a gente está criando aqui. Então, vamos lá. Em branco, inserir caixa de texto. Vamos lá, então. Não sei se está vendo minha tela, mas de qualquer forma, né? Estão vendo minha tela? Sim, estamos. Tá, então vamos lá. Então, se esvaziou dos atributos divinos. E o outro ponto que você colocou foi do uso. Abriu mão do uso dos atributos, é isso? É. Tá. Ok. O que mais? Teve mais algum? Foi por aí a discussão. Foi por aí. A conclusão é que a gente, né, não chegou a conclusão nenhuma, claro, Boa. mas que a gente sabe que ele se fez servo, né, se esvaziou da sua própria glória e tal. Aí Tá. nos meandros a gente fica se debatendo. Posso escrever? Se esvaziou da sua própria glória? Utilizar Pode. isso que você Foi escreveu. inclusive. Tá. Tá bom. Alguma coisa diferente? Vamos pro próximo grupo? Eu tenho uma outra visão que eu vi, que ele se esvaziou do uso independente dos seus atributos. Então, a relação entre filho e o pai, né? Ele agora... Independente dos seus... Interessante, essa eu nunca tinha ouvido, não, hein? Atributos. Entendi, ele estava totalmente relacionado, estava totalmente numa... o uso dos atributos estava diretamente relacionado com a relação com o pai, basicamente, né? É isso. Sim. Muito bom. Que agia quando o pai autorizava ele a fazer. Ok. Bom. Eu posso complementar, Davi, para a segunda? Vai lá, Carlos. Só complementando, ele não perdeu seus atributos, tá? Tá. A segunda, né? Abriu mão do uso. Ele não perdeu, ele só abriu mão do uso. Só abriu mão do uso, mas não perdeu. Tá bom. Bom, próximo grupo, então. Douglas, Giovan, Naná e o Wallison. Algo diferente disso? Cara, eu anotei aqui algumas coisas que a gente falou lá no grupo e o que o Vitor falou aí, ele falou o que a gente anotou aqui, né? Só o diferente é que o que eu coloquei também, né? Que ele sendo Deus, né? Jesus sendo Deus, ele é imutável, né? E o Alisson, ele colocou um ponto aqui diferente, que ele se esvaziou do orgulho, mesmo não sendo orgulhoso, e de ser soberbo, né? Porque ele era como se fosse um homem, e ele não é soberbo, né? Então, se o Alisson quiser complementar aí, Alisson, que você falou. E também Fala aí. O Giovanni colocou que acho que ficou bem legal, aquele se esvaziou no status de Deus, né? Sim.
Acho que essa aí resume o que a gente debateu bem. Uhum. Quer complementar aí, Giovanni? Então, já está um pouco dentro do que o Vitor falou aí, Naná. Uhum. Sim, é verdade. Tá, eu posso juntar esses esvaziou dos atributos como o do status, ou se vocês entendem que são coisas distintas? Não, acho que é isso aí. O Douglas formulou uma resposta legal aí. Hum, Eu pensei, né, a gente não chegou a falar o nome atributos lá, Davi, não ligamos atributos, talvez fosse uma coisa distinta. Falou de posição, né? Posição. Sim. Se esvaziou da posição. De Tá sua bom. glória, Posição né? dele. Da Da posição. posição de Deus, né? Posição do Todo-Poderoso. Legal. Muito bom. Ô, Davi, acho que inclusive ali no primeiro ponto dá para só se esvaziou da sua divindade, acho, não sei, porque o atributo divino e status de Deus, não sei, acho que fica relacionado, dá para resumir com divindade? Então, eu acho que esse aqui, ó, se vocês me permitem, esse aqui, posição, eu acho que é essa questão do status. Certo? Certo, Douglas? Isso, Mais ou menos isso. Tá. isso mesmo. Tá, O Giovanni melhor. citou os dois. Melhor posição. aqui. Tá. E você falou que a questão dos atributos, desculpa, Vitor, era que da divindade? Mas talvez para resumir, mas deixa assim, tá bom, não tem problema não. Beleza. Décio, Era para Luciana. resumir os dois antes. Beleza, obrigado, gente. Décio, Luciana, Thaís e o Eduardo, quanto ele conseguiu entrar aí. Chegou no finalzinho. Nós fizemos um resumo bem simples, que Deus se esvaziou, Jesus se esvaziou da sua glória e ele se limitou a um corpo humano. Então, ele se esvaziou. É difícil a gente achar a palavra, mas vamos imaginar assim, que Deus é espírito e ele se limitou a um corpo humano. Então, ele continuou sendo Deus, os seus atributos mudaram. Por quê? Deus é onipresente. Ele, num corpo humano, não pode ser onipresente. Então, alguns de seus atributos realmente deixaram de ser. Aí, como eles colocaram agora, ele não usou, né? Mas nós nos limitamos a essa questão mesmo de deixar a sua glória e ocuparam, que ele se humilhou no sentido de que, poxa, um Deus deixar a sua glória e entrar num corpo humano. Tá. Eu apaguei porque ele já estava, né? Eu vi ele em cima, já estava. Então foi isso que nós construímos, né? Se esvaziou dos atributos divinos. No segundo caso, ele não abre mão ele não perde os atributos, mas ele abre mão do uso deles. No terceiro caso, a glória. O Vitor colocou sobre a questão da utilização dos atributos diretamente relacionados com o Pai, né? Com o relacionamento com o Pai. Orgulho e soberba, da posição, né, do status, né, divino, né? E também da limitação a um corpo humano. Alguém colocou aqui que, sendo Deus, ele é imutável. Eu deixei aqui porque eu queria depois pegar esse gancho. Mas isso aqui foi o que nós construímos e eu fiquei bem feliz com o que nós construímos, tá? A gente vai voltar nisso daqui a pouco. O Vitor falou para mim que eu estava muito relativista, não estava dizendo o que eu achava, né, e tal. Eu vou trazer o que eu penso disso aqui, tá? Mais pro final. Mas antes, obrigado, tá, gente? Obrigado pelo exercício, obrigado por participarem. Eu acho que essa criação, né, que a gente faz, eu acho que ela é importante. Você vê quanta coisa a gente tirou aqui do que a gente já aprendeu, né? São coisas que possivelmente já ouvimos por aí, coisas que possivelmente já ouvimos em pregações ou já lemos em textos, em livros e coisas do gênero, né? Então, faz parte da nossa história, por assim dizer, né? De compreensão das escrituras, né? Então, muito bom. Já já a gente volta nisso, tá? Olha só, sobre a encarnação do Filho, isso
existiu, claro, né, ao longo da história da igreja, sempre existiu muitas compreensões, né, equivocadas ou incompletas, ou talvez despropositadas, ou mesmo como fruto do momento e do contexto histórico, né? E existiu, claro, quem defendesse que Jesus ele não foi homem, né? Ele foi Deus somente e tal. Mas as escrituras ela é recheada, mas assim permeada, né? De exemplos que fica muito claro para a gente, né? Dessa questão da humanidade do Senhor Jesus. Aqui são só 2 textos, né? Que eles são clássicos, mas que eles são importantes para que a gente comece a pensar no Senhor Jesus também como homem, né? No sentido, nós nos apropriarmos daquilo que Jesus nos deu, a salvação, o perdão dos pecados, né, o fato da nossa esperança em função da ressurreição dele, muitas vezes a gente liga, né, necessariamente com a exaltação do Senhor, né? Pós tudo aquilo que ele fez, né? E uma vez eu lembro que até aqui na própria sala a gente está acostumado a falar que Jesus morreu por mim e tudo. E eu falei, nossa, isso realmente é verdade, é muito bonito. Mas a gente sempre precisa lembrar também que Jesus também viveu por mim, né? Então essa dimensão de Jesus também ter vivido por mim é o que naturalmente ele nos remonta a essa questão da humanidade, né? Da humanidade do Senhor. Então, primeiramente aí no capítulo 1 de João, que diz que a palavra, né, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, e todo aquele princípio ali belíssimo do Evangelho de João, ele diz que o verbo, né, a palavra, o Senhor, o Logos, ele tornou-se carne e viveu entre nós. E o mais curioso é que João depois ele fala assim, ó, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Será que Jesus abriu mão da sua glória? Se nós vimos a glória como unigênito do Pai, né? O João relatando, né? Só para tentar fazer um contraponto aí, porque é muito comum a gente falar, né, de que não, Jesus abriu mão da sua glória. Ok, né? Segundo o texto aqui de João, não. Segundo o texto de João, nós vimos a glória, né, do Senhor Jesus, glória como unigênito. Mas não é essa a questão. A questão é que ele se tornou carne e viveu entre nós. Desce, abre o microfone. Eu ia questionar, mas é melhor você dar. Não, manda lá, pô. A expressão ele deixou a sua glória, ele esvaziou-se da sua glória do céu, evidentemente. Entendi. Essa expressão que ele está usando aí, vimos a sua glória, como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, ele se refere mais não no tempo em que Jesus viveu aqui, mas quando é um resumo, olha, nós vimos a glória de Jesus sendo praticada aqui no mundo, né? Mas não no sentido que nós falamos, ele deixou sua glória porque a glória é no céu. Entendi. Existe uma linha, né, realmente de pensamento dessa questão da glória pré, né, que ele naturalmente que ele tinha antes, em contraste com aquilo que ele passou, né, na Terra, né. E aí naturalmente a gente tinha que pensar um pouco do que é glória, né. Mas eu concordo com o que você diz. É uma linha de pensamento igualmente válida. Mas eu não sei se as escrituras faz essa distinção, né, de glória no céu e glória na terra. E principalmente quando ele fala que viveu entre nós, o termo viver é tabernacular, que é a ideia do tabernáculo no Antigo Testamento, né? Então Jesus ele veio e ele montou morada aqui, né? Ele montou a casa dele, ele pegou ali a tenda dele, né? E nós vimos a sua glória. Mas, de fato, há muitos, né, que realmente sérios, piedosos, que é uma linha de pensamento também que diz que, de fato, a questão da glória nos céus é uma coisa e o que aconteceu na terra é outra. Um outro texto de 1 Timóteo 3,16, aquele finalzinho que ele é belíssimo, né, que ele fala do mistério da piedade, né? Deus foi
foi manifestado no corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Olha aqui a glória, né? Olha lá, foi recebido lá na glória, né? E aí, como é que fica? Muito bem. Seguindo aqui, a encarnação... Davi, Pois não, é a quem é? Núbia. Núbia? É a Núbia. Eu tinha levantado a mão, acho que não deu para você ver, que você estava eu tô vendo provocando. metade só. É, né? Desculpa, eu tô vendo metade Não da tem tela problema. só. Não tem problema. Eu falei, ele não deve ter visto, eu vou interrompê-lo, senão só vou perder o time. Claro. Ainda na questão da glória. É uma questão interessantíssima. Sim, dá um bom debate aí mesmo, né? Eu entendo também que na linha dessa questão de abrir mão da glória, eu entendo que nós, como humanos, não conseguiríamos, e aí, se referindo à glória em que o Décio mencionou, não conseguiríamos estar na presença dele, ele com toda essa glória, né? E foi nesse sentido que a gente mencionou. Entendi, o esvaziar da glória, né? Era nesse sentido, em relação à presença. Pensando até no próprio Deus do Antigo Testamento, onde ninguém conseguia ficar perto, né? Ó, fica ali na fenda da rocha ali para eu passar, né? Pois é, realmente. Agora, lembra-se que a gente tem por exemplo, o relato da transfiguração, né? Onde alguma coisa aconteceu ali, né? Bem intensa, né? Relacionada ao Senhor Jesus, né? Que pode ser essa questão aí dessa glória enquanto impossibilidade dos homens estarem próximos, né? Assim. Desculpa. Pois não, pode falar. Não, pode seguir. Essa ocorrência aí da transfiguração, ela é bem interessante, né, para a gente pensar um pouco até nas naturezas, né, nas naturezas do Senhor Jesus, né, homem e Deus, e como é que é isso, né, e ninguém, o que aconteceu lá em cima e tal, de fato. Deixa eu continuar aqui. Bom, as três mudanças envolvidas na encarnação, né, também a gente precisa considerar que alguma coisa aconteceu com o Senhor Jesus, né? Quando ele veio aí à Terra, quando ele se encarnou. Então, a primeira consideração, né, a primeira mudança, é uma mudança quanto ao seu lugar óbvio, né, de habitação, né? Ele estava para sempre, né, com o Pai, com o Espírito, num relacionamento de comunidade, de amor mútuo, né, com as outras duas pessoas da Trindade ali, e naturalmente o que aconteceu? Ele desce do céu, né? Como ele diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? E aí essa é uma das questões de controvérsia maior, né, com os fariseus e tal, porque, poxa, mas como assim desceu do céu e tudo, né? Mas, pelo menos, ao longo do ministério do Senhor Jesus aqui terreno, existe, né, uma mudança aí na habitação, né? Deus que estava no seio da Trindade ali, ele esteve aqui na Terra, né? Então existe naturalmente essa mudança aí de habitação. As suas posses também, conforme Coríntios, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Né? Algumas linhas daquelas teologias mais sociais, sabe, mais voltadas ali para o desenvolvimento humano e social, né? O pessoal da teologia da missão integral, o pessoal da teologia da libertação e tudo, né? Ama esse tipo de texto e fala que o esvaziado do Senhor é justamente isso, é se fazer pobre, aquela coisa e tal. Mas o fato é isso, né? Que o Senhor Jesus sendo rico, claro, ele se fez pobre, né? Embora eu também não acredito que ele era pobrezinho, isso é outra discussão nossa aqui, porque ele era de uma família de classe média na Palestina, mas ele se fez pobre, obviamente, né? Porque enquanto dono de todo o ouro e toda a prata, ele se fez como as pessoas à sua volta, né? Não se rebelou, né? Não fez uso de tudo isso que ele tinha enquanto
membro da comunidade perfeita da Trindade aqui na Terra. Ele, de fato, ele se fez pobre. E uma terceira tem a ver com a mudança na forma. Eu acho que essa é a mais importante para a gente, né? Tendo dito isso, foi levado às alturas o Senhor Jesus, né? Enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. É consenso na história da teologia da igreja que Jesus, ele, depois da morte e ressurreição, e ele foi exaltado, e lembra, quando ele é exaltado, ele anda, ele conversa, ele come, né? Apesar de atravessar paredes, né? Mas ele anda, ele conversa, ele come, ele é homem, ele segue sendo homem, né? Num corpo renovado, redimido, mas ele continuou sendo homem depois da ressurreição. E é consenso na história da teologia da igreja de que Jesus segue sendo homem, tá? Jesus segue sendo homem. Nas condições que ele subiu aos céus e as condições que ele vai descer à terra. Então, essa aqui é a mudança de forma mais grandiosa, por assim dizer, né? Porque ele segue sendo homem e continuará sendo homem para todo sempre, porque ele reinará. Aliás, ele já reina, mas ele consumará o reinado dele, né? Para todo sempre. Então veja, preste atenção nessa afirmação, gente. Para tudo. Atenção em mim. Deus continua sendo homem. Deus continua sendo homem. Para pensar nisso. Inclusive, quando a gente vê os textos de trono, como é que o Espírito vai sentar no trono? Deus continua sendo homem. Davi, posso complementar com o texto aí para... Bora. Tá em 1 João 4, né? 1 João 4 que diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, né? Então boa, existe Douglas. até uma confissão que deve ser feita em torno disso, né? Boa. No ano de 8 de outubro de 451 depois de Cristo, numa cidade chamada Calcedônia, que fica atualmente na Turquia, o imperador romano da época, a gente está no Império Romano aqui, ele, lembra, né? Nessa altura da história, o mundo é cristão, né? Então acabou a perseguição, beleza, tá tudo em casa, o cristianismo passa a ser religio legita, né? Acho que é esse o termo em latim exatamente, mas é religião lícita, né? Acabou. Por quê? Porque Constantino teve lá uma visão, tudo, se converteu, aquela história que alguns conhecem, a gente viu em algum momento na escola dominical, na história da igreja, né? Então o cristianismo deixa de ser heresia, passa a ser religião oficial do Estado. Necessariamente isso não implica que a fidelidade estava em todo canto, mas era religião oficial do Estado. E aí você tem uma série de concílios no começo para determinar as bases de tudo. E aí, pouco mais de 100 anos depois, né, desse édito aí de Milão, que torna a religião cristã lícita e oficial do Império, esse imperador aí, Marciano, ele convoca esse concílio para debater a questão da natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Olha o que eles falaram. Todos nós, com voz uníssona, ensinamos a fé num só mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o mesmo perfeito na divindade e o mesmo perfeito na humanidade. O mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com alma racional e com corpo, da mesma substância do Pai quanto a divindade,
e quanto à humanidade, da mesma substância que nós, em tudo semelhante a nós no pecado. O mesmo que desde a eternidade é precedente do Pai por geração quanto à divindade, e o mesmo que quanto à humanidade nos últimos tempos foi gerado pela Virgem Maria, Mãe de Deus, por nós e nossa salvação, sendo um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que nós reconhecemos como o existente em duas naturezas, sem confusão, sem mutação e sem divisão, sendo que a diversidade das naturezas nunca foi eliminada pela união. Ao contrário, a propriedade de cada uma das naturezas ficou inata, e ambas se encontram em uma só pessoa, em uma só hipótese. Esse termo, desculpa por ele. O Filho não foi dividido ou separado em duas pessoas, mas é um só e o mesmo a quem chamamos de Filho, unigênito, Deus, Verbo, Senhor Jesus Cristo, como desde o início a respeito dele falaram os profetas e o próprio Jesus Cristo nos ensinou, e como foi transmitido pela doutrina dos padres. Bem, para resumir, tá, gente? Esse palavrório todo aqui, tá aqui, ó. Resumido, isso aqui é o que os teólogos chamam de quadrilátero de Calcedônia, e aqui fala, essa é a visão ortodoxa, a visão, me ajudei, Douglas, a visão mais tradicional, mais ortodoxa, bíblica, né, que a gente acredita, tá? Para simplificar aqui. Jesus, ele é verdadeiro Deus, vou pegar a canetinha. Jesus, ele é verdadeiro Deus. Cadê? Ele é verdadeiro homem, só que ele é uma pessoa com duas naturezas. Assim é o Senhor Jesus. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Uma só pessoa, duas naturezas. Isso é fruto de debate eterno. Tem gente que acredita que ele está mais para um lado de Deus, está mais para um lado de homem, que dizem que as naturezas se confundiam em algum momento, e enfim, e por aí vai. Mas essa é a visão tradicional de quem é Jesus. Eu trouxe um texto, gente, olha só. Olha esse texto. Onde o colocaram? Perguntou. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa, não vi mãos levantadas, mas aqui. Ó. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O que tem de especial nesse texto, gente? Pensando no que a gente acabou de ver da natureza do Senhor Jesus. As duas naturezas ali, né? As duas naturezas, o choro, a glória né, do poder. Boa, Douglas, muito bom. O Senhor Jesus chora. Conhecimento, porque ele sabia o que ia acontecer. A dependência do Pai. Dependência do Pai, Luciana, muito obrigado. Dependência do Pai, Douglas, muito obrigado. As duas naturezas, o conhecimento. O que tem de especial nesse texto e muitos outros, tentação do Senhor Jesus, que sente fome, mas enfrenta o diabo. O Deus que cansa no meio do barco, dá sono e dorme, mas depois levanta e acalma a tempestade. Então é o Deus que ele é tão humano,
e tão característico que se emociona, que dorme, que chora, fica comovido, tem fome, mas é o Deus que ressuscita mortos, para a tempestade. Só que assim, olha, gente, uma coisa assim, que eu quero que fique muito claro assim para vocês. Se vocês tiverem que tirar alguma coisa dessa aula, tire isso. Não tinha uma chavinha na cabeça de Jesus. Ah, não, agora eu sou Deus, faço um milagre. Não, agora eu sou humano. Não tinha isso. Porque a gente fica com aquela coisa, não, mas aqui ele está falando como Deus ou ele está falando como homem? Cara, não faça essa pergunta ao texto. Sabe por quê? Porque o texto não quer responder isso. Porque o texto, a todo instante, ele não faz separação entre, não, aqui é Jesus Deus. Não, aqui é Jesus homem. O texto não faz essa separação. Não existe essa divisão. Então, não pode existir para a gente também. Jesus, a todo instante, até na cruz, quando ele fala, Senhor Deus, por que me desamparasse? Até lá, ele ainda era né, 100% homem e 100% Deus. Até quando teve fome, até quando aconteceu com qualquer coisa. De novo, não existia uma chavinha na cabeça de Jesus, não existia, lembra que a gente leu? Não tem confusão entre as naturezas de Jesus. Então esse é o tipo de coisa que a gente não deveria nem se arriscar a perguntar. Mas como isso? Olha, Jesus é Deus e homem. Há muitos mistérios que envolvem tudo isso, naturalmente, mas Jesus é Deus e Jesus é homem. Então, que isso fique muito claro para a gente, né? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, uma só pessoa, não tem distinção, e duas naturezas, humano e divino. Tá bom, João? Davi, teve uma pessoa que perguntou assim, quem morreu na cruz, né? Jesus foi Deus, né? Porque se Deus não morre e tal, aí falou, a melhor resposta que posso dar é quem morreu na cruz foi Jesus, né? Exatamente. Porque você começa a fazer essa divisão, né? Vai se arriscar. Não faça. Olha só. É o seguinte, gente. Sabe que eu acho curioso, né? É que às vezes a gente coloca sobre a natureza humana um julgamento muito ruim, sabe? Muito feio, né? Então, o errar é humano, ele está nas nossas bocas, né? A todo instante a gente fala e às vezes nem para pensar, mas o Senhor Jesus, ele foi humano. O pecado, ele não é normal para a humanidade, ele é uma anomalia. Errar é humano. É uma afirmação ali que a gente pode até dizer, né? Mas a gente precisa imaginar, precisa ter na nossa cabeça que o melhor seria dizer que errar é comum, não humano. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus foi humano e não pecou. Tá? Então, quando a gente traz à luz do Evangelho e da encarnação de Deus, o pecado do humano, ele não é normal, não é algo com o qual a gente possa se conformar, porque Jesus, na verdade, ele não é humano como nós, ele é mais humano ainda do que nós. Né? Então, Davi, diferença, Davi? Evidente, né, que tem uma diferença em função do pecado. Errar é humano, no sentido de que o homem pecador, o humano pecador, ele erra. Sim. Jesus era humano 100%, só não tinha o pecado. Essa que é a diferença. Sim, sem dúvida. É que a minha intenção, só rapidinho, é para a gente não desfigurar o humano com o qual o Senhor Jesus se encarnou, né? Pois não. Adão podia não pecar, certo? Adão podia não pecar. Boa pergunta. Adão tinha livre-arbítrio, ele podia não pecar. Eu tendo a concordar com você. Mas essa é uma argumentação muito mais filosófica do que teológica, eu acho. Porque a gente não tem tantos respaldos bíblicos ali onde a gente consiga alcançar, né, uma resposta, né? Eu vou contigo, tá? Eu tô contigo aí. Eu tô contigo. Até a própria
impecabilidade do Senhor Jesus Cristo, ele é algo também, né, que os argumentos, eles vão muito mais na filosofia, talvez, do que na própria teologia. Jesus podia pecar ou não? Essa é uma pergunta que foi feita no passado e que a pessoa, que assim, realmente queimou neurônios ao longo de milênios, né? Se ele podia ou não pecar. Então, e aí a gente começa, porque se ele podia pecar, isso podia significar algo na natureza dele, né? Que era totalmente, naturalmente contrária à missão dele, né? Porque, e se ele pecasse? Todo o plano divino iria por água abaixo. Por outro lado, se ele não tivesse a possibilidade de pecar, como ele sofreria tudo que a gente sofreu? Né? O texto de Hebreus vai falar isso, a gente vai terminar com o texto de Hebreus hoje. Então, essa questão da pecabilidade, impecabilidade de Jesus, ela é bem controversa, né? Ela é bem controversa. Agora, quanto a Adão, eu vou contigo. Eu acho que, possivelmente, é uma visão bem calvinista da coisa ali, né? Ele tinha o livre-arbítrio. Depois disso, o pecado entrou no mundo e a gente é escravo do pecado e a gente é dependente da libertação do Senhor. Ponto. Né? Não há nada que eu possa fazer para mudar a minha posição, né, enquanto escravo do pecado. Então, hoje o pastor falou, né, você sempre é escravo, ou do pecado ou do Senhor, né? Foi as palavras literais aqui do que o pastor Paulo falou em púlpito. Eu concordo. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado, conforme diz Romanos, não somos mais. Tá? Ainda que o pecado fique ali, à espreita, né, Décio? Está ali, a gente peca, a gente erra, mas nós não somos escravos do pecado, e nós temos meios hoje, a palavra de Deus, a comunidade, as escrituras, de travarmos uma luta contra o pecado, onde a gente está em menor desvantagem do que antes, né? Na verdade, antes a gente não sequer entrava nessa luta, né? A gente já perdia na entrada, né? Entendeu? Ok? Ok. Davi? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós podemos dizer que Jesus é um humano perfeito? Podemos. Ele é o estereótipo, ele é o tipo do homem perfeito. Ele é a nossa, a gente precisa estar à estatura de Cristo. Perfeita. A gente está, ele foi quem Adão não, ele é, e foi, né, segue sendo aquele que Adão não conseguiu ser, o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. Tá? Ele é o perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele foi aquilo que Adão não conseguiu ser. Tá? Só assim ele poderia redimir, né? Só assim ele poderia redimir a humanidade. Né? Se aquele Israel que foi imperfeito, em algum momento Israel se tornasse perfeito. Israel só se tornou perfeito em Jesus. Jesus é Israel. Tá? Então, desculpa meu parênteses aí, mas Jesus é Israel, porque Jesus é o Israel perfeito, né? Aquele que cumpriu aquilo que Deus exigiu, né, do povo dele. E aí, a começar de Adão, chegando até os dias de Jesus, ninguém conseguiu, né? Absolutamente ninguém conseguiu ser perfeito, tal qual o Pai queria. E por isso que Jesus ele vem e encarna essa perfeição divina. Hebreus vai falar muito disso, tá? Leiam Hebreus que isso ajuda um pouco. Minha opinião agora sobre esvaziou-se. Opa! Minha opinião agora, show! Minha opinião sobre esvaziou-se. Gente, ao longo de 1.800 anos da história da igreja, eu vou até projetar aqui um negócio para vocês. Deixa eu dar um stop share aqui. Sem querer ser mala, tá, gente? Mas muito mais para conseguir mostrar ali o que eu estou querendo dizer com o que eu vou dizer agora. Olha só. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, talvez esteja um pouco pequeno, mas aqui eu estou com o texto grego, tá? De Filipenses. E aqui... Nossa, que mala, mano. Não, desculpa. Mas aqui está o termo. Esse aqui é o termo. Ekenosen, né? Que vem de kenosis, né? Que é o que se discute, né? O que é o ekenosens, né? Aqui. Estou com meu amigo aqui, ó. Vocês não vão ver, mas esse cara aqui, ó.
Dicionário do grego do Novo Testamento do Rusconi. Ele vai dizer o seguinte, que kenos, que é esse verbo, ele pode ser, olha só as opções, hein? Tornar-se vazio, privar de força, tornar-se inútil. Alguém ou algo, né? Tornar-se inútil, esvaziar-se, aniquilar, tornar vão, inútil, demonstrar como vão, desmentir. O campo semântico ele é meio grande, tá? Quando a gente fala de esvaziar, por causa da aproximação com a nossa língua, com o português, a gente tem a ideia de perder, certo? Não é? Esvaziar leva a gente a entender, minha garrafa está vazia, esvaziou, perdi a água que estava dentro. Esvaziar dá a ideia de perder. Mas olha só, ao longo de 1800 anos da história da igreja, até o ano 1800 e cacetada, ninguém nunca falou em perder. O que se falava muito, era de que, de fato, o Senhor Jesus, ao invés de perder, ele ganhou, ou melhor, ele absorveu algo que ele não tinha antes, que é a humanidade. Somou. Ele somou, tá? Então, me parece que quando esse texto, primeiro que esse texto, ele é um texto meio, né, para a gente tirar a teologia dele, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque ele é um cântico, na verdade. Se tem alguém tá com Bíblia aí na mão? Bíblia mesmo, sem ser aplicativo? Tô com a NVI. NVI. Como é que tá esse texto? Ele tá um pouco recuado? A partir do verso 5 ou 6, talvez? Você está falando de Filipenses 2, Isso, certo? Filipenses 2. A partir do verso 6, ele tá um pouquinho recuado, assim? Que, embora sendo Deus... Eu digo assim, não, eu digo assim... ele está em forma de cântico. Tá em forma de cântico. Então, dizem que esse texto, ele era o cântico da igreja primitiva, né? E é poético. E quando é poesia, lembra das aulas de provérbios, gente, não sei quem estava aí, mas quando é poesia, vamos tomar um pouco de cuidado de derivar a teologia dali. A razão do texto não é, talvez, dizer o que as questões de glória, de atributos, até porque eu acredito que Jesus manteve todos os atributos dele, tá? Depois, quem quiser, a gente discute sobre isso aí. Mas, para mim, ele manteve absolutamente todos os atributos. Absolutamente. Tá? Agora é a hora de alguém perguntar, e onipresença? E aí, Décio, onipresença? Aí eu te pergunto, Décio, o que é onipresença? Vamos colocar fogo no parquinho. O que é onipresença? Estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Entendi. Ele está aqui. Inclusive nesse papel falando... aqui? Isso é a presença está relacionada a fisicamente, né, em termos de humanidade. Nós estamos falando de humanidade. Entendi. Mas, de novo, onipresença está relacionado com estar presente em todos os lugares? É isso, onipresença? É isso, né, que você quis dizer? A língua portuguesa é isso, Entendi. Inclusive... Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Inclusive nessa garrafa. Aí você está forçando a barra, é evidente, né? Não, o que eu estou querendo dizer Nós estamos falando que, se ele quiser, ele pode estar, porque estar presente, imagina um Deus grande. Imagina que Deus, o mundo é desse tamanhozinho aqui, e ele é desse tamanho. Entendi. Então, pelo simples fato dele ser grande... a parte está dentro do todo, é isso que você quis dizer, né? É isso, a parte Deus e o todo. Ele ouve a minha oração aqui e ouve a oração do outro lado do mundo. Entendi. Isso daí é estar presente aqui, estar presente lá, ouvindo. Agora, entendi. É óbvio que isso aí não tem uma explicação muito fácil para nós humanos, né? Claro, não. Isso aí foge da nossa compreensão. O que eu penso de onipresença, né, agora a minha visão de onipresença, é que possivelmente ela não tem muito a ver com estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas exercer domínio em todos os lugares. Isso sim. O Senhor Jesus, ele está exercendo domínio, soberania em absolutamente todos os lugares, mas ele é o homem hoje. Então, de alguma forma, corporealmente, talvez é um milagre, né? Que a gente não entenda. E a gente também precisa lembrar que é o Espírito Santo, né, que desceu e que hoje faz, né, que hoje
dá essa amplitude, por assim dizer. Mas a onipresença, na minha modéstia, né, concepção, tem a ver com exercer a capacidade dele de dominar em todos os lugares. Vitor? Isso está ligado à onipotência. Também, pode fazer tudo. O que lhe apraz, né? Ele domina tudo com o quê? Com o poder que ele tem. Exatamente. E aí vai longe, né? Realmente. Vai lá, Vitor. Eu vou perguntar a sua opinião sobre alguns tipos de aparentes limitações que a gente vê, por exemplo, na volta do próprio Jesus, quando ele fala, ninguém sabe, só o Pai sabe, né? Assim, eu não sei se isso estaria mais relacionado a essa questão da encarnação ou com papéis mesmo. Como é que você vê essa questão? Eu vou procurar dar uma resposta rápida, porque já é 8:06, a gente tem mais 2 slides. Existe uma questão que tem a ver não quanto à limitação, mas quanto à questão de papéis de economia. Cada um tem um papel. Economia quer dizer a lei da casa, né? Certo? Isso quer dizer economia, né? Então, como que as coisas acontecem? Como as coisas acontecem, principalmente nessa questão do pai enviar o filho. Por quê? Não é o filho que envia o pai. Não é o espírito que envia o pai, não é o pai não envia o espírito. O pai envia o filho. Então, há algo na relação da Trindade, né? Que ela é distintiva. E nessa questão distintiva de cada um com a sua função, né? E aí um termo que alguém utilizou lá atrás, né? A dependência do pai, isso explica. Não que ele não sabia, mas que dentro da relação dele com o pai, estava muito claro. Ele queria, inclusive, deixar claro para os discípulos, olha, não se apeguem a isso. Não queiram saber sobre isso. Esse não é o foco. Então, de novo, aí eu vou sempre trazer essa questão do relacionamento das pessoas da Trindade, certo? Na forma como todo drama, né? Da morte, ressurreição do Senhor Jesus e tudo que aconteceu foi por ali, né? Tá? Então, assim, o que eu vejo é que o esvaziar-se, na verdade, ele tem a ver com o fato de absorver, se tornar servo. Né? Muito mais do que deixar a glória, deixar a onipotência, deixar a onisciência, muito mais do que deixar status de Deus, muito mais do que deixar incorporar a humanidade, incorporar o servo e cumprir o papel, né? E o texto, inclusive, que é o principal ponto dele, que vai estar depois no 2:8, o texto, deixa eu pegar aqui o que ele diz, 2:8. Deleta as anotações iniciais, hein, Davi? Vai precisar deletar. Olha só. Esse diz assim, ó. O principal humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por que o principal? Porque, de novo, o texto ele é um cântico, que tem toda aquela questão de como o texto se coloca ali, e aí, enfim, a poesia hebraica, você vai ter um texto no meio, que ele vai ser ali o texto principal. E o texto principal dessa parte é até a morte de cruz, né? E a gente tem que lembrar que a perícope começa como? Tende em vós o mesmo pensamento do Senhor Jesus Cristo. Então, essa aí é a minha forma de enxergar, novamente, não Só uma observação, Davi. Consenso. Nosso problema é o seguinte, são as palavras, né? Semântica é sempre complicada. A semântica é um problema sério. Você escreve, ele esvaziou-se. E aí você vai querer dizer que o esvaziou-se não ele encheu-se, então usa a palavra encheu-se. O problema é a semântica. Mas você viu que inclusive tornar-se... É o nosso vernáculo aqui, né? Ele vai além de esvaziar, né? Ele vai além de esvaziar. E aí eu concordo contigo. As traduções, eu acho que inclusive essas propostas de soluções do próprio Rusconi aqui da tradução, elas também
elas não alcançam, cara. Essa é a verdade, né? Elas realmente não alcançam e a gente depende de todo o testemunho adicional, né, das Escrituras. Esse cara aqui, Robert Culver, ele diz assim, ó, é certamente correto dizer que todos os atributos da divindade, embora empregados sobre as condições de humilhação voluntária, eram possuídos pela pessoa de Cristo. Do mesmo modo, todos os atributos da natureza humana criada e não caída. Esse é o que eu creio, né? Tá nesse material aí do Robert Culver, né? Tá bom, gente, as implicações disso. Olha só, para a gente terminar. Não foi alguém, Jesus se tornou homem, a implicação disso é que não foi alguém estranho à raça humana, né? Que morreu na cruz, foi um de nós. Como cada um que está aqui. Jesus, ele pode realmente ter empatia com a gente, ele pode realmente saber o que passa no coração de cada um aí, né? Jesus é o Deus empático, é o Deus que reconhece, é o Deus que sabe, é o Deus que olha para as pessoas, né? Por quê? Porque ele experimentou tudo que podemos sofrer. Ele é o nosso exemplo e ele está perto. Terceira e última implicação, Jesus, ele, portanto, manifesta a verdadeira natureza da humanidade. Aquela mesma boa natureza que na criação foi dito que ela era muito boa. Texto para terminarmos e ficarmos com a reflexão, olha só. Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante sofrimento, o autor da salvação deles. Olha que até arrepia esse texto, gente. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Olha que lindo, gente. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Para quê? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados, olha aqui que a gente acabou de falar, escravizados pelo poder da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, aos homens. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Por quê? Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Texto, hein, gente? Que texto. Por isso que o Senhor Jesus se fez homem por nós, né? Para que ele através do sofrimento dele, ele experimentou tudo que a gente experimenta. Então essa é a grande mensagem que fica pra gente, né? A mensagem que você tem aí pro seu amigo, talvez esteja passando por alguma dificuldade no seu PG, e que ele pensa, poxa, mas ninguém sabe o que eu tô passando, né? É por isso que a encarnação faz sentido, né? Toda a nossa discussão teológica ela é muito legal, ela é muito gostosa, ela nos aproxima de Deus, ela nos faz refletir, né, sobre a grandeza da obra, né, do Senhor Jesus, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, faz parte do exercício, né, da nossa fé. Somente precisamos pensar na encarnação como algo da bondade, né, algo da bondade de Deus para com nós, porque se assim não for, João 3,16, ele não é nada. João 3,16, sem encarnação, Deus ama tanto o mundo. Tá, mas daí? O que ele fez exatamente?
que ele fez exatamente? Ele andou, é por aí, ó, como eu andava. Então essa é a grande mensagem, né, de esperança que a gente pode tirar de toda essa conversa, né, as brigas de semântica aí, né, Décio? Mas que a gente tem um sumo sacerdote, né, que ouve nossas orações e que sofreu o que a gente sofre, né, para que a gente chegasse à vida eterna. Amém?